Fala, gurizadinha, tudo bem com vocês? Francesco Porto Trader aqui. Vamos falar hoje sobre Drawdown, o que é Drawdown e por que ele é um indicador de análise de estratégia, um dos mais importantes, talvez o segundo mais importante depois do fator de lucro. Mais importante, inclusive, do que o total acumulado financeiro ou em pontos de desempenho e também mais importante que a taxa de acerto. Eu considero o Drawdown mais importante que a taxa de acerto. Se você quer saber por quê, fica até o final do vídeo que eu vou te falar por quê. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o conceito de Drawdown. O que é o Drawdown? Tecnicamente, o Drawdown é o maior rebaixamento de saldo de uma estratégia, de um investimento, de uma ação, de um fundo de investimento. O maior rebaixamento que ele teve. Tá? Não necessariamente o Drawdown é o período em que ele está negativo. Tá? Ele pode estar positivo e fazer Drawdown. Mas Francesco, não é um rebaixamento de saldo? Como é que eu posso estar positivo e ter meu saldo rebaixado? Vamos lá. Imagina que você fez a primeira operação, ganhou 10 reais. Fez a segunda, ganhou mais 10. Fez a terceira, ganhou mais 10. Tá. Aí você tem de saldo acumulado 30 reais. Na quarta operação, digamos que você perde 10 reais. Na quinta operação, você ganha 10 de novo. Você voltou para o patamar anterior, então zerou o seu saldo. O seu drawdown é 10 reais. Mesmo você estando em todo o seu período de investidor ou de trader com saldo positivo, o teu drawdown é de 10 reais. Porque em algum momento você acumulou 30, perdeu 10, ficou com 20, depois voltou para os 30. No momento que você perde e volta para o topo anterior, tu zerou aquele drawdown, aí tu marca aquele drawdown. O drawdown é o maior valor deste formato ao longo do teu tempo. Eu vou mostrar agora para vocês aqui um gráfico, tá? Vou mostrar para vocês dentro do Profit meu drawdown do método 6015, desde que eu estou operando pela mesma corretora, desde que eu abri aquela conta que é pública. Para quem não sabe, eu abri uma conta pública, fiz um depósito de R$2.000, eu estou operando por esta conta. No momento a gente está com uma rentabilidade perto dos 80%, tá? Em menos de 6 meses. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou como é que está esse gráfico, como é que eu vejo o drawdown e mais para frente eu vou te dizer por que eu acho o drawdown mais importante, inclusive, do que a taxa de acerto. Ok, aqui a gente está com o fator de lucro. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para que vocês consigam visualizar melhor. Aqui, nossa conta da XP, né? Aqui é o saldo total do período, tá? Desde junho de 2021 até o momento. Estamos com fator de lucro de 1,35, tá? Foram 100 operações com uma taxa de acerto de 41%. Nossa média de operações vencedoras 147, média de operações perdedoras 76. Mas não é isso aqui que eu quero falar. Eu quero falar sobre isso daqui, ó. Drawdown, declínio máximo do topo ao fundo, valor de R$974. Ou seja, o maior drawdown que nós tivemos, operando com um mini contrato, foi de R$974. No pior momento, foi este valor que nós perdemos. Então, isso quer dizer o quê? Por que isso é importante? Por que o drawdown é importante? Porque eu sei que se eu entrar no pior momento da estratégia, a qualquer momento a gente pode começar a operar. E a qualquer momento pode começar o drawdown. O máximo que a estratégia já perdeu foi de R$974. Tá, mas nós ficamos R$974 negativos? É isso que a gente vai ver agora aqui, ó. Quando eu boto no gráfico, vocês vão visualizar que nós não ficamos negativos no momento do drawdown. Nós ficamos negativos neste momento aqui, neste rebaixamento, que foi um pouco mais de R$300. Só que o momento do drawdown, aquele drawdown descrito lá, é essa queda aqui. Nós sequer, no nosso pior momento, chegamos a ficar com saldo negativo. Tá? Então não importa se o teu acumulado ficou negativo ou não. O que importa é o rebaixamento de saldo, independente se ele é positivo ou negativo. Então nós tínhamos um primeiro drawdown aqui de R$300, aí nós zeramos ele, né? Começamos a procurar um novo drawdown. Não tivemos mais drawdowns iguais a este, até bater neste ponto. Fizemos este topo. Quando a gente fez este topo, tivemos esse rebaixamento, R$974, e aí depois começamos a ter operações positivas.
até chegar a este momento aqui, onde nós rompemos o topo anterior e nós zeramos por completo este drawdown, tá? Então, isto é drawdown. Então, agora que nós já sabemos o que é drawdown, por que ele é tão importante? Porque eu acho, inclusive, que ele é mais importante do que taxa de acerto. Vamos lá. Primeiro vamos entender uma coisa que é muito importante. O drawdown, ele é muito complicado da gente conseguir ter esse valor quando a gente opera de uma maneira subjetiva. A gente não consegue testar isso e validar isso de uma forma muito concreta, porque a gente tem um valor que seja muito confiável. O drawdown ele é muito mais utilizado em sistemas de trade objetivo, que é o nosso caso, né? Ali dentro do método, a gente opera de maneira 100% objetiva. Então, de maneiras objetivas é mais fácil de ver o drawdown. Maneiras subjetivas também tem como ver, né? A gente vai operando, né? E vai, quando a gente vai fazendo o nosso relatório de performance, né? Nosso relatório, nosso diário de trade, a gente vai anotando ali o acumulado e a gente consegue saber o drawdown. Mas a gente não consegue ter a mesma utilização na maneira subjetiva que a gente tem na maneira objetiva. Eu vou explicar por que agora. Quando a gente está operando, por exemplo, de forma subjetiva, o drawdown ele pode ser afetado, né? Aumentado ou reduzido pela nossa capacidade emocional de desenvolver os trades, né? Porque nós estamos operando de maneira subjetiva, né? A gente está operando, a gente tem uma estratégia ali, mas a gente não segue ela friamente, né? A gente usa o nosso emocional, a gente usa o nosso feeling, nossa experiência de mercado. Para quem opera de maneira objetiva, não tem nada disso, é a estratégia. O que vale é a estratégia. Quem vai determinar o teu resultado no trade não é a tua habilidade, e sim a tua estratégia. Então, operando de maneira objetiva, o drawdown se torna muito importante. Vamos lá. Pegando esse nosso trade system aqui, vamos voltar aqui. Nós temos uma taxa de acerto de 41%. Note que a nossa taxa de acerto é inferior, né, a 50%, e ainda assim nós temos um resultado positivo, né? Nós estamos aí com R$ 1.560 de lucro no momento. Por que a gente tem um resultado positivo mesmo tendo uma taxa de acerto inferior a 50%? Ou seja, a gente perde mais do que a gente ganha. A gente tem um resultado positivo porque quando nós ganhamos bem mais do que quando nós perdemos. E isso nos garante ter esse resultado positivo. Tá? Então esse é o primeiro passo. Então a taxa de acerto ela se torna menos importante porque ela sozinha não tem a capacidade de nos dizer se um operacional ou um trade system, aqui a gente está olhando um trade system como um todo, se um operacional, um trade system, ele traz o resultado positivo ou não. Porque a gente pode ter um operacional com uma taxa de acerto alta e ainda assim ele fechar negativo, ele não ser lucrativo. Como a gente pode ter um operacional com uma taxa de acerto baixa e este operacional ser lucrativo. Então a taxa de acerto por si só não nos diz se um operacional é lucrativo ou não. Assim como o drawdown. O drawdown também não vai nos dizer se um operacional é positivo ou não, se ele é lucrativo ou não. O único indicador de estratégia que vai nos dar essa informação é o fator de lucro, tá? É o único indicador de estratégia, né, de análise de estratégia, que vai nos dizer se um operacional é lucrativo ou não. Outro indicador que pode nos dizer é a média de resultado por operação, né? Se a gente tem por exemplo, aqui, ó, neste caso, a gente tem uma média de operação que a gente ganha, em média, a cada operação que nós realizamos, R$ 15,60. Isso dá 75 pontos de índice, né? Ou seja, em média, a cada operação que nós realizamos, nós ganhamos 75 pontos. Beleza. Por isso que eu vejo a taxa de acerto não sendo tão importante. Ela vai ser importante ali na nossa questão emocional, né? Uma taxa de acerto muito baixa pode afetar muito o nosso emocional, o que pode nos atrapalhar durante o trade. Vindo para o drawdown. Por que o drawdown é tão importante? Primeiro passo, a gente sabe a perda máxima histórica daquela estratégia. E quanto maior o tempo de teste e de validação que tu tiveres, mais confiável se torna o resultado desse drawdown. Se a gente tem, por exemplo, um drawdown de 3 meses, aqui no caso são 6 meses. Não é um drawdown tão confiável. Mas eu tenho o drawdown histórico dessa estratégia, né, deste trade system, de quase 3 anos, o que torna mais confiável. E este é um dos maiores drawdowns que a estratégia entregou neste período todo. Então, beleza. O drawdown serve para a gente ter uma noção do quão ruim pode ser um momento ruim daquela estratégia, né? E isso é importante por quê? Porque quando a gente entra num momento de drawdown, num momento complicado da estratégia, a gente tem a segurança, né, de que a estratégia já passou por aquilo ali. Já houveram outros momentos iguais àquele ali e a estratégia superou eles e se tornou e continuou sendo lucrativa.
Então esse é o primeiro importância de saber o drawdown da tua estratégia, saber o histórico de drawdowns dela. Porque no momento ruim, tu vai querer trocar de estratégia, é natural, ficar pulando de galho em galho. E isso talvez seja um dos maiores erros dos traders e um dos maiores motivos dos traders não ganhar dinheiro, porque ficam pulando de galho em galho. Todo operacional, toda estratégia, ela vai ter momentos ruins. Tu não vai ganhar dinheiro sempre, cara. Não adianta. Tanto o tape reading quanto o price action, tu pode operar de maneira objetiva, subjetiva, não importa. Haverão momentos em que você não vai ganhar e vai perder. Porque funciona assim, o mercado ele é cíclico. Tem horas que não vai encaixar com a tua estratégia, com o teu operacional. Vai ter momentos que o teu emocional vai te atrapalhar. Então não vai ganhar sempre. Ficar pulando de galho em galho te atrapalha. Então saber o teu drawdown te impede isso. Porque no momento que tu está tendo uma sequência ruim, tu vai lá, olha o teu histórico e diz, poxa, no meu histórico essa estratégia já passou por isso 4 vezes. E eu superei todas as 4, a estratégia superou todas as 4 e se tornou lucrativa e se manteve lucrativa ao longo do tempo. Pô, eu vou segurar. E foi assim que aconteceu comigo. E assim tu consegue ter um controle emocional maior para superar esses momentos ruins de mercado e avançar, não pular, não trocar estratégia. Quantas vezes já aconteceu, pelo menos comigo aconteceu diversas vezes, pessoas que eu converso aconteceram diversas vezes, de tu trocar a estratégia e aí a partir daquele momento a estratégia começa a dar certo. Isso acontece todo o tempo, por quê? Porque você não estava preparado para suportar aquele drawdown. Então, a primeira importância do drawdown é essa, tu conseguir olhar para o teu histórico e vislumbrar que já passou por um momento igual aquele ali e que a estratégia superou aquilo ali e seguiu lucrativo. Bom, esse é o primeiro ponto, primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem que saber quando aquele modelo ele se esgota, aquela estratégia deixa de funcionar, o mercado muda a ponto daquela estratégia parar de funcionar. Como é que a gente vai saber se é só um momento ruim da estratégia ou se a estratégia parou de funcionar e não vale mais a pena operar aquela estratégia? Bom, eu tenho duas coisas que eu olho neste ponto. A primeira é o próprio drawdown. Eu olhei para o meu drawdown, eu dou um limite de 2 vezes o maior drawdown que eu tenho do histórico. Vamos lá. Eu tenho um drawdown aqui de 4.870 pontos. Logo, isso é um drawdown superado. Sempre importante salientar. Eu sempre vou olhar para um drawdown superado, ou seja, ele perdeu aquele valor, recuperou tudo e se manteve lucrativo. Bom, então este é um drawdown válido. Então nós já recuperamos 4.870 pontos. Então o que eu aceito perder, até onde eu aceito perder, né, dentro do meu trade system, que eu ainda considero que pode ser só um momento ruim e não que o modelo fracassou como um todo. Eu vou aceitar 2 vezes isso. No caso vai dar 9.600, 9.700 pontos. Arredondo para 10 mil pontos. Por isso a margem de R$2.000. Porque eu considero que até 10 mil pontos a estratégia pode estar passando por um momento ruim. Se ela perde 10 mil pontos, bom, aí eu stop a estratégia, stop o trade system, stop o modelo e eu entendo que o mercado mudou e que aquele modelo não se adequa mais ao mercado. Mas durante isso eu vou olhar para outras coisas também. Por exemplo, eu vou olhar para os meus próprios trades que eu for fazendo ali. Se o trade me deu entrada, foi perto do meu alvo, voltou, me estopou, aí deu outra entrada, foi perto do meu alvo de novo, voltou. Principalmente as minhas estratégias que são com alvos longos, então eu vou analisar o meu alvo. Daqui a pouco o mercado mudou, a estratégia segue funcionando, mas eu preciso ajustar o meu alvo. E eu vou dar um exemplo do mês de abril. Não está nesse histórico que eu mostrei para vocês aqui. O mês de abril foi um mês muito ruim e a gente teve um drawdown bem grande. O que aconteceu no mês de abril? Aconteceu exatamente isso. A gente dava entrada, ia até perto do alvo, voltava, estopava. Dava entrada, ia até perto do alvo, voltava, estopava. Nós tínhamos alvo de 600 pontos na época num indicador, no outro indicador 780 e no outro indicador 500 pontos. Tá? Todos eles tinham gain fixo. Então eu percebi naquele momento que eu precisava mudar isso. Né? Então eu fui, estudei, analisei. Uma das estratégias eu mudei o alvo, né? O alvo deixou de ser fixo, passou a ser variável. E nas outras duas se manteve, porque elas se mantiveram com o mesmo melhor resultado desta forma. Resumo, maio nós recuperamos praticamente tudo que perdemos no início do mês, depois devolvemos também um pouco, mas o ajuste trouxe uma melhora significativa para as estratégias. Eu entendi que naquele momento, mesmo tendo um drawdown grande, mesmo tendo o maior drawdown de todo o histórico, ainda assim as estratégias estavam funcionando. Eu precisava só ajustar elas a um novo momento de mercado. Fiz os ajustes,
estratégias voltaram a funcionar. Maio positivo, junho positivo, julho positivo, agosto tivemos mês negativo, setembro, outubro e novembro positivo. Então estes momentos de drawdown são importantes para isso, a gente perceber se uma estratégia está sendo lucrativa ou não. Outra coisa que eu avalio se o modelo está funcionando, se aquela estratégia está funcionando ou não. Está em momento de drawdown. Quanto tempo ele leva para recuperar esse drawdown? Cara, levou mais de 3 meses, não renovou um novo topo? Dependendo, eu gosto já de estopar a estratégia, analisar, ver o que está acontecendo, se está ruim para ela. Eu vou analisar também se a estratégia está chegando perto do alvo, ou se está dando entrada e estopando. Eu vou analisar tudo isso. Então, por que eu não automatizo, por exemplo, o meu operacional, já que ele é 100% objetivo? Porque eu não tenho esse feeling de mercado. Porque eu não tenho essa experiência para poder otimizar e melhorar as minhas estratégias, para desenvolver novas estratégias. Quando eu automatizo, quando eu transformo isso num robô, eu não tenho mais essa capacidade. Então, quando eu estou aqui operando, visualizando o mercado, ali vivendo as minhas estratégias, eu consigo ver o que está acontecendo, otimizar e melhorar elas ao passar do tempo. Então, beleza. O drawdown serve para a gente identificar o que de pior pode acontecer dentro daquele trade system, nos ajuda a identificar se o nosso modelo está funcionando, se a nossa estratégia está funcionando ou não. E aí serve também para a gente definir a nossa margem. Porque como eu vou saber o valor que eu vou ter de margem para operar uma estratégia? Vamos lá, as corretoras pedem R$50, R$25, R$30. Eu vou operar com esse valor? Não vou operar com esse valor. Eu vou operar com R$1.000. Por que R$1.000? Por que tu acha que R$1.000 é um valor adequado? Porque o youtuber falou. Mas para tua estratégia, R$1.000 é válido? Existem estratégias mais ousadas que dão drawdowns maiores que, poxa, R$1.000 não vai ser suficiente. No caso do trade system do método, R$1.000 não é suficiente. Se tivesse R$1.000 operando o método desde janeiro desse ano, na prática, na teoria, tu não teria estopado. Tu teria passado por todo esse momento. Nós tivemos 4.870 pontos, R$974 de rebaixamento. Não chegou a R$1.000, mas aí tu bota custos, emolumentos, corretagem, tu bota um spread a mais que tu possa ter pago, alguma coisa, bateu R$1.000. E aí tu imagina só, se eu estivesse operando com R$1.000, eu teria estopado exatamente no ponto de virada, quando a estratégia deixa de perder e começa a ganhar. Neste ponto exato, eu teria estopado, parado de operar, porque teria consumido meus R$1.000 por contrato, e eu perderia toda a volta e todo o lucro que ele deu. Nós estamos aí com R$1.560 de lucro dentro do método só de junho para cá, o que daria por contrato, ou por exemplo, operando 10 contratos, isso são R$15.000. Eu deixaria de ter todo esse ganho porque eu mensurei mal a minha margem. Então, quando a gente sabe o nosso drawdown, a gente consegue mensurar melhor a margem. Eu gosto de usar, por exemplo, como eu já mencionei, 2 vezes drawdown. Então, se meu drawdown financeiro por contrato é de R$1.000, eu vou usar R$2.000 de margem para operar essa estratégia. E aí vem também o que eu julgo talvez ser o mais importante. Porque vamos lá, tudo bem. Eu tenho 3 estratégias. Como eu sei qual das minhas 3 estratégias é melhor? Como é que eu sei? Bom, eu posso ver por acumulado de pontos, eu posso ver por taxa de acerto, eu posso ver por fator de lucro. Sim, teoricamente eu poderia ver por isso, mas nenhum deles realmente vai me dizer qual é a melhor. Sabe o que vai me dizer qual delas é a melhor? É a minha relação de risco-retorno, que é a rentabilidade da estratégia. Vamos lá, eu tenho uma estratégia que acumulou mais pontos, ou deu um acúmulo financeiro maior. Porém, eu precisei pôr mais dinheiro para usar essa estratégia, para operar essa estratégia, porque ela tem um drawdown maior. Então eu prefiro ter uma estratégia que dá menos pontos, que tem um desempenho menor, mas eu preciso colocar menos dinheiro, que eu vou ter um risco-retorno, uma rentabilidade superior. E eu vou mostrar isso para vocês aqui também agora. Vamos lá, eu estou aqui com a minha planilha do método, tá? Aqui a gente tem o meu gráfico de drawdown, tá? Vocês estão vendo aqui desde o início de 2019, desde abril de 2019, e aqui ele perdeu 1.000 pontos, 2.000 pontos, e assim vai até o final, tá? E aqui o acumulado em pontos, acumulado em desempenho. Lembrando que isso aqui é o trading system como um todo, tá? As 3 estratégias do método.
Já as 3 estratégias, isso aqui é um backtest, tá? Isso aqui é resultado teórico. Isso aqui é o resultado das 3 estratégias na sua versão 3.0. Quando a gente vem pro comparativo, a gente tem aqui, ó, total acumulado em pontos. Deixa eu alterar aqui. Aqui é o G10, aqui é o G15 e aqui é o 40R. Tá? Vamos lá, acumulado em pontos. Esse aqui é o acumulado total acumulado em pontos. O G10 acumulou 11 mil pontos, o G15 41 mil pontos e o 40R 18 mil pontos. Logo, a melhor estratégia seria o G15, né? E, por acaso, ela é a melhor estratégia realmente, porque ela tem uma rentabilidade média de 18%, bem superior às outras duas, que tem de 11,8% e 10,7%. Mas a gente vê que a segunda melhor estratégia não é o 40R. O 40R deu 18 mil pontos, só que ele tem uma rentabilidade média de 10,7%. Enquanto o G15, o G10, que deu menos pontos, né, quase a metade, 11 mil pontos, 7 mil pontos de diferença, tem uma rentabilidade de 11,8% média ao mês. Ou seja, embora seja pouca diferença, ela é melhor, ela performa melhor, mesmo entregando menos pontos. Quer dizer, poxa, Francesco, mas se eu ganho mais pontos, eu ganho mais dinheiro. Tudo bem, só que quando tu precisa de um capital menor para investir naquela estratégia, tu consegue operar com uma mão maior ou tu consegue acelerar o teu aumento de mão mais rápido. Isso faz com que tu ganhe mais dinheiro. Porque, por exemplo, se eu consigo operar aqui com 3, olha a diferença de investimento aqui. Eu preciso de R$ 604 para operar o G10 e R$ 1.100 para operar o 40R. É quase o dobro. Então vamos lá, com o dinheiro que eu opero 2 contratos do 40R, eu opero 3 contratos do G10. Então se eu estou operando com 3 contratos do G10, isso aqui seriam 33 mil pontos. Contra 2 do 40R, daria 36 mil pontos, 37 mil pontos. Vê que a diferença já cai bastante. Conforme vai aumentando esse tamanho de mão, o G10 passa à frente. Então tu ganha mais dinheiro botando menos dinheiro. Teu risco-retorno é melhor. Por isso, a margem, definir a margem correta e usar o drawdown para avaliar isso, torna para mim o drawdown indicador de estratégia um dos mais importantes. Tá vendo que aqui eu tenho vários, né? Tenho drawdown, eu tenho pontos por trade, eu tenho taxa de acerto, eu tenho a quantidade de pontos médio por operação, eu tenho a rentabilidade total, eu tenho meses negativos. E nota que eu dou importância para alguns, que são 4. São 4 indicadores que eu dou mais importância, tá? Que é o fator de lucro, que ele vai me dizer se uma estratégia é lucrativa ou não. Aqui eu tenho 1,85, 1,69 e 1,89. Depois eu tenho o drawdown. Eu aceito o drawdown até 4 mil pontos. Tu vê que todos os 3 aqui estão dentro dos quesitos. Rentabilidade média. Eu quero rentabilidade média acima de 10%. Então vê que as 3 estratégias estão acima dos 10%. E meses negativo, no máximo 40% dos meses negativos. Eu não aceito uma estratégia que vai fechar muitos meses negativos, tá? Então, no máximo 40%. Então, é assim que eu uso o drawdown. Por isso que eu vejo o drawdown de suma importância. Por isso que é uma métrica que a gente tem que acompanhar muito de perto. Eu tenho esse acompanhamento dia a dia dentro do meu diário de trade. Né? Eu sei cada estratégia, qual momento de drawdown tá, qual foi o maior drawdown que ela teve, quantas vezes ela deu aquele drawdown que ela está dando agora, né? Se ela chega a 2.000 pontos, 2.500 pontos, eu já começo a olhar com mais calma, com mais cuidado para dentro da estratégia, para identificar o que está acontecendo, né? Para saber por que está dando esse drawdown, por que está acontecendo nesse momento, quantas vezes ele deu drawdown nessa faixa, né, de pontuação de 2.000, 2.500 pontos, quantas vezes ele superou isso. Então isso é importante a gente saber. Tá? Ser trader é muito mais do que operar, é muito mais do que olhar para o gráfico, identificar pontos de entrada, ponto de saída, identificar tendência, é muito mais do que isso. Tá? Principalmente quem opera de maneira objetiva, que tem suas particularidades. Na prática, né, é muito mais fácil, né, operar de maneira objetiva, porém a grande dificuldade da parte objetiva é essa. Tu tem que fazer todo esse acompanhamento e é muito importante. Então, gurizadinha, é isso. Se você ficou com qualquer dúvida sobre o drawdown, como eu uso o drawdown, qual a importância do drawdown, pergunta aqui nos comentários. Para mim vai ser um prazer responder vocês. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. Grande abraço, até a próxima.